Dire cours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, par Jean-Jacques Rousseau, Citotin de Geneve. E para você que é tonto e não sabe falar francês fluentemente como eu, é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques Rousseau, cidadão de Genebra. A origem da desigualdade entre os homens, isso é uma questão que mexe com a gente, né? Você certamente já percebeu que nós temos uma desigualdade social muito grande, né? Se a gente olhar para o Brasil, a gente sabe que existem muitas diferenças no mundo inteiro, né? Diferenças entre pessoas que são muito ricas, tem diferenças que a gente percebe estabelecidas entre as pessoas por gênero, por raça, né? Raça entre aspas, por cor da pele. A gente sabe que as pessoas elas criam muitas divisões, nós temos muita desigualdade entre as pessoas. Enfim, é um tema bastante importante de ser discutido, né? E o Rousseau vai tentar fazer justamente um tratado, né? Uma exposição sobre isso. Qual é a origem da desigualdade entre as pessoas? De onde é que começou essa história toda de pessoas terem mais poder que outras, pessoas serem, né? Como é que começou tudo isso? Né? E esse é o tema do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens que o Rousseau vai fazer em 1755. Se você não assistiu ainda, nós temos aqui no canal uma aula sobre a biografia do Rousseau, que vai dar uma auxiliada para a gente entender um pouquinho da filosofia dele. Mas essa aqui, então, é uma das principais obras, talvez a segunda principal obra filosófica mesmo do Rousseau, onde ele vai justamente expor como que ele acha, né, como que ele formula o ser humano no seu estado natural, no estado de natureza. O que quer dizer estado de natureza, professor? Essa ideia de que em algum momento no passado o ser humano certamente esteve em um estado de natureza, ou seja, o ser humano viveu de uma maneira natural, né, uma maneira mais simples, como, né, o Rousseau vai fazer várias comparações, como os animais. Né? Então o ser humano não tinha desenvolvido leis, instituições políticas, sociais, economia, governantes. Em algum momento da história nós não tivemos governantes. E como as coisas se davam ali nesse momento? Como as coisas funcionavam, né? E o Rousseau vai tentar voltar lá para essa origem, para tentar entender como é que tudo começou, como é que era o ser humano nesse estado de natureza, para poder então responder essa pergunta, de onde vem a desigualdade. Era uma pergunta que tinha sido formulada até por um concurso, e ele estava tentando responder justamente essa pergunta. Ao longo desse texto, o Rousseau ele vai fazer principalmente ali uma exposição crítica a dois filósofos, na verdade 3 filósofos, mas a gente vai focar só em 2 que são os mais importantes aqui pra gente. São os que mais caem também em vestibular, Enem, que são Hobbes e Locke. Ele vai bater bastante nesses 2 filósofos ao longo do texto, justamente atacando a ideia de que eles tinham de um estado de natureza que era um estado de guerra, ou seja, a ideia de que o ser humano, no seu estado natural, ele seria uma ameaça aos outros seres humanos, ele teria uma questão ali de insegurança, de problemas, que seria necessário uma autoridade superior, ou seja, alguém que governasse. E aí nós teríamos então, para garantir a segurança das pessoas, a formação de um Estado, de um governo, enfim, das instituições sociais, né? E a partir dali a gente teria então estabelecido um mundo mais seguro, entre aspas. O Rousseau vai questionar bastante essa ideia e vai dizer que não era bem assim um estado de guerra, esse estado natural, né? Tem sempre é sempre colocado em contraposição o Rousseau com o Hobbes, né? O Hobbes naquela ideia de que o homem é mau por natureza e o Rousseau naquela ideia de que o ser humano é bom por natureza. Não é bem isso. O Rousseau não está preocupado em afirmar que o ser humano é bom, que ele é bonzinho, naturalmente o ser humano nasce bonzinho. Ele está mais preocupado em colocar que o ser humano, ele nesse momento inicial, nesse estado de natureza, ele não tinha essa preocupação de fazer atos maldosos ou atos bondosos, roubar alguém ou, enfim, ajudar alguém. O ser humano não tinha bem essa preocupação, não existia essa moral, né, nas ações humanas. E o ser humano vai ser, a partir das instituições sociais, a partir da formação da sociedade, que o ser humano vai precisamente daí começar a se corromper e se tornar realmente uma pessoa ruim. Então é a sociedade que vai corromper o ser humano, não é o ser humano que nasce corrompido, né? Então isso vai estar no cerne dessa discussão, eu já volto para ela. Só antes é importante destacar que o Rousseau ele já coloca no início do texto, no início da exposição dele, que existem 2 tipos diferentes de desigualdade entre as pessoas, né? Entre você e seu vizinho, por exemplo, entre você e seus amigos.
Tem dois tipos de desigualdade entre as pessoas. O primeiro tipo é uma desigualdade física e natural. O que é uma desigualdade física e natural? Por exemplo, tem pessoas que são mais altas, pessoas que são mais baixas. Tem pessoas que têm mais força, pessoas mais fortes, pessoas mais fracas, pessoas que são mais gordas, mais magras. Tem diferenças, por exemplo, entre homem e mulher, diferenças de gênero, de sexo. Temos inúmeros tipos de diferenças físicas. Tem pessoas que são mais inteligentes, pessoas que são mais burras, né? Tem diferentes tipos, pessoas mais rápidas. É uma questão física daí natural. O Rousseau fala que quanto a essa desigualdade, não tem nada que a gente possa fazer, porque como é uma desigualdade natural, ela é da natureza, ela já vem com o ser humano. Não tem como a gente tentar combater ou entender essa desigualdade. Ela é uma coisa que está longe do nosso alcance. Mas ele vai colocar também que existe uma desigualdade política e moral. O que é uma desigualdade política e moral? Por exemplo, nós temos no Brasil, pensando no nosso caso do Brasil, temos políticos, né? Então, presidente, senador, deputado, são pessoas que têm mais poder do que um cobrador de ônibus, do que um empacotador de supermercado, do que um professor, provavelmente do que você também, né? Então, tem diferentes níveis de poder, né? Por exemplo, diretores de empresa grandes, CEOs, pessoas, né, que têm mais poder do que pessoas comuns, trabalhadores comuns. Então, tem essa desigualdade, né, econômica, política na sociedade, isso é algo visível. O que o Rousseau está tentando provar e está tentando estabelecer é que não tem nada na desigualdade natural entre as pessoas que justifique a desigualdade moral, política que existe na sociedade. Ou seja, não tem um vínculo entre essas duas coisas. O cara que está numa posição de poder, o cara que é o presidente, que é o diretor de uma empresa, esse cara não está lá porque ele é o melhor. Ele não está lá porque ele é o cara mais apto, mais inteligente. O cara pode ser presidente de um país e ser uma pessoa burra, né? Não tem nenhuma relação clara entre essas duas coisas. E ele está colocando justamente isso para questionar esse sistema que nós temos, onde nós temos tanta desigualdade, mas essa desigualdade ela não se justifica pelas diferenças que nós temos entre nós, entre as pessoas. Então ele está tentando entender de onde é que surgiu essa desigualdade política e moral. Se ela não vem das diferenças que nós temos naturalmente entre a gente, de onde vem essa desigualdade, afinal de contas? Essa é a questão que ele está tentando responder. Bom, para tratar justamente disso, o Rousseau vai expor a obra do Hobbes e do Locke. Como eu já mencionei, os dois defendiam que no estado de natureza, principalmente o Hobbes, o Locke vai vir depois e vai, em alguns pontos ali, ele vai ratificar o que o Hobbes dizia. Em outros ele vai acrescentar outras coisas. Mas o que eles estão colocando? Que o ser humano no estado de natureza, ele é uma ameaça ao próximo. Porque ele tem uma igualdade tão grande entre os demais, nesse estado de natureza, não tem desigualdade nenhuma entre os homens, não tem alguém que tenha mais poder, político, por exemplo. Então o homem ele é uma ameaça ao outro homem. Porque quando um homem está na mesma posição que outro homem, eles vão querer a mesma coisa, vão querer o mesmo objetivo. E eles vão entrar num embate entre eles e vai ter naturalmente algum problema entre eles. Então, esse estado de natureza é um estado muito perigoso para o ser humano, na visão desses caras. Então, ali o ser humano ele pode, a qualquer momento, na insegurança de outra pessoa vir e te fazer um mal, tu vai fazer um mal para a pessoa. Né? Então, com medo de sofrer um mal, tu vai lá e vai fazer um mal para outra pessoa. Então, enfim, são alguns problemas aí que vai ter nesse estado de natureza, segundo esses dois filósofos. Certo? O Hobbes ele vai apontar que é necessário uma autoridade mais forte para poder manter essa segurança. Então, as pessoas abrem mão de parte de sua liberdade para ter uma outra pessoa com um poder superior, né? Tanto que o Hobbes ele é considerado um dos grandes teóricos absolutistas, né, na filosofia, porque ele é justamente um dos caras que vai defender a ideia de um poder absoluto, de um rei, um soberano com poder absoluto para governar as pessoas como ele perceber que é melhor governar essas pessoas, né? Então ele defende essa ideia. O Locke, por exemplo, ele vai colocar como um dos pontos fundamentais, né, do seu discurso, o Locke ele dizia que o ser humano ele tem ali direitos inalienáveis, né? Então tem direitos que eles são naturalmente pertencentes ao ser humano. Né? Nós já nascemos com esse direito, nós temos direito a, por exemplo, a propriedade privada. O Locke é um grande defensor da propriedade privada. E ele vai dizer que no estado de natureza, como era um estado de guerra, o ser humano não podia proteger a sua propriedade privada. Então era uma coisa muito perigosa. O cara tinha uma propriedade privada, tinha uma terra, mas a qualquer momento podia vir alguém e roubar a tua terra. Né? Um cara do MST, né, vai vir e vai roubar a tua terra. O cara, ele é perigoso, essa coisa toda. Então ele tinha essa paranoia aí também. Então, para evitar esses problemas aí de alguém vir e roubar a tua terra,
ele vai dizer que é necessário essa força superior, maior, que possa governar as pessoas, né? Então eles estão justamente colocando que o ser humano precisa de um poder superior para poder controlar as coisas, certo? O Rousseau vai, então, buscar explorar essa filosofia desses caras e vai tentar encontrar erros, né? Expondo que, na verdade, a concepção que eles têm desse estado de natureza e a necessidade que a gente tem desse poder maior para nos proteger, para não roubarem nossas terras, essa coisa toda, é, na verdade, uma formulação muito furada, né? Eles estão completamente errados nesse aspecto, né? O Rousseau não detona os caras, né? Ele valoriza algumas coisas que eles escrevem, mas ele diz que nesse ponto eles estão errados. Porque, na verdade, o grande problema que nós vamos ter, que vai gerar desigualdade entre os homens e vai gerar o estado de guerra, vai ser as instituições sociais que vão aparecer. Então, não é que a gente cria instituições sociais para nos proteger do estado de natureza, do estado de guerra. Na verdade, é quando é criada essas instituições sociais é que vai aparecer os problemas e o estado de guerra. Então, o Rousseau vai colocar, por exemplo, que o marco que vai começar os problemas da humanidade, que vai começar esse estado de guerra de verdade entre o ser humano, vai ser o surgimento da propriedade privada. Então, o Estado, ele realmente aparece para proteger a propriedade privada, como Locke afirmou, é verdade. Mas não é porque a gente já vivia num estado de guerra. O estado de guerra, ele aparece, esse estado onde o ser humano quer pegar uma coisa do outro, ele aparece por causa da propriedade privada. Até tem um trecho aqui que eu separei do livro, que é bem interessante como o Rousseau formula essa concepção da propriedade privada. Ele vai dizer assim: o primeiro homem que, tendo cercado um terreno, pensou em dizer, isto é meu, e encontrou gente simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores não teria poupado o gênero humano aquele que, arrancando os mourões ou tapando o fosso, houvesse gritado, não escutem esse impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. O que ele está colocando aqui? Justamente essa ideia de que ao surgimento da propriedade privada, quando o primeiro homem coloca ali um cercado ao redor da sua terra e diz, é minha, essa terra é minha, essa terra é minha. Esse cara está criando os problemas na nossa sociedade, está gerando justamente esse estado de guerra que vai levar o ser humano a tantas tragédias, né? Se alguém tivesse atinado e dito para o cara, essa terra não é tua, tá louco? Essa terra é de todo mundo. A terra não é de ninguém, melhor dizendo. Ninguém pode ser dono da terra. A terra é de todos, né? É comum. Então, quando aconteceu isso e as pessoas ali foram simples o suficiente para acreditar nesse cara, aí que vai começar a aparecer os problemas. Por quê? O que o Rousseau está formulando? Ele está dizendo que o ser humano, nesse estado natural que ele vivia, ele não poderia estar em estado de guerra. Porque, naturalmente falando, o ser humano não teria motivos para fazer guerra com ninguém. Para tu querer causar um mal para o teu vizinho, para o teu colega, para alguém, tu precisa ganhar alguma coisa com isso. Não vai fazer só por querer, né? Tu vai fazer para ganhar alguma coisa, para tentar tirar alguma coisa da pessoa, né? Então, quando aparece a propriedade privada, vai começar a aparecer algumas pessoas com mais posses e outras com menos. E é dessa desigualdade social que vão começar a aparecer os problemas. Porque um vai querer pegar uma coisa do outro, vai se sentir injustiçado, o outro vai ficar com medo, vai querer proteger a sua terra e vai atacar aquele cara que estava sem terras. Então a gente vai começar a ter esses problemas aparecendo por causa do surgimento da propriedade privada. E isso que está bem claro para o Rousseau. O ser humano, naturalmente falando, não teria motivos para entrar em guerra, não teria motivos para fazer conflito com ninguém. É a partir da propriedade privada que isso vai começar a aparecer, certo? Ele também vai expor ali como teria surgido essa propriedade privada. Apareceu do nada, assim, a propriedade privada. Um dia um cara do nada acordou e pensou nisso. Ele vai fazer ali toda uma explanação, colocando que nos primórdios do ser humano, ele era nômade, né? Então a gente sabe que o ser humano no início era mais nômade. Aos poucos ele vai se sedentarizando, ou seja, vai constituindo comunidades agrícolas, pequenos centros urbanos. A partir daí vai ter uma convivência maior entre as pessoas, porque elas vão começar a ser vizinhas, né? Vão formar pequenas cidadezinhas, entre aspas, ao redor de rios e tudo mais. E é nesse processo que o ser humano vai começar a olhar mais para o próximo, né? Porque tu tá ali cuidando das pessoas ao teu redor, né? Sabe aquela vizinha fofoqueira que fica cuidando da vida dos outros? Né? Tipo isso, assim, aqueles vizinhos que... Sempre tem dois vizinhos que no domingo, geralmente no fim de semana, eles botam a cadeira de praia no quintal de casa ali, né? Pra ficar cuidando da vida dos outros, ficar cuidando de quem tá passando na rua, ficar na janela espiando, né? Sabe essas pessoas? Então, o ser humano tá ali, começando a viver em comunidade, todo mundo tá se cuidando, todo mundo tá se conhecendo, tá vendo o movimento.
E aos poucos as pessoas foram percebendo que elas tinham desigualdades naturais entre si. Que tinha, por exemplo, um cara que era mais forte no grupo, que tinha um cara que era mais inteligente, que era mais eloquente, podia convencer mais as pessoas vão começar a se perceber como pessoas diferentes. Então o cara pensou, eu sou mais forte que todo mundo, eu sou mais eloquente que todo mundo, eu consigo convencer as pessoas das coisas. E se eu pegasse e fizesse aqui um murinho aqui, dissesse que é meu isso aqui agora, para ficar bem tranquilo aqui. Aí teria então começado a propriedade privada e teria começado a dar tudo ruim na humanidade, segundo Rousseau. Certo? Essa é a principal exposição dele aqui, é como começou a origem da desigualdade entre os homens, foi justamente, então, o surgimento da propriedade privada, que é algo que é tão enaltecido pelo Locke, né? Além disso, o Rousseau, nessa formulação dele, vai colocar que a propriedade privada, ela vai gerar desigualdade porque algumas pessoas vão querer proteger as suas terras das outras, então vão instituir algo parecido com um Estado, né, com um governante, com leis para se proteger. As pessoas vão começar a fazer revoltas, porque elas não vão sentir a vontade com essa dominação e com ter menos terras que outros, né, com essa desigualdade. A partir daí a gente vai começar a ter esse poder ficando cada vez mais fortalecido para se proteger dessas revoltas, e vai começar a ter cada vez mais revolta, o poder vai começar a se fortalecer cada vez mais para se proteger dessas novas revoltas. Então, a humanidade desde então está nesse ciclo de cada vez mais as pessoas concentrarem poder nas suas mãos para se protegerem, né, dessas revoltas, dessas classes urbanas incomodadas e tudo mais, e as pessoas cada vez mais vão tentar fazer revoltas e tudo mais para tentar acabar com isso, né? E aí vai ter, todas as guerras da humanidade vão surgir a partir daí. Inclusive tem pessoas que colocam Rousseau, erroneamente, né, mas tentam colocar o Rousseau como um autor marxista, um autor meio socialista ou pré-socialista. Isso tudo é uma grande bobagem, tá? Porque, primeiro de tudo, porque o Rousseau ele vai escrever, ele morre em 1700 e... não tem a data aqui, mas ele morre em 1778. Então, ele é muito anterior ali ao socialismo, ao aparecimento do socialismo na Europa. Então, ele não tem uma ideia socialista em si, certo? Mas, sim, as ideias dele de alguma maneira, vão ser lidas pelo Karl Marx depois, que vai formular o comunismo, o socialismo. O Marx não concordava tanto com o Rousseau, mas o Engels, que é o parceiro ali do Marx, ele vai ver muito valor na obra do Rousseau e ele vai dizer que essas revoltas que o Rousseau está colocando, né, entre o governo e a população, entre os mais ricos e os mais pobres, essas revoltas seriam então o início da luta de classes, né? Que na obra marxista é o que a humanidade ela é marcada por constantes lutas de classes, né? Então o Engels vai ver alguma coisa próxima de um socialismo no Rousseau. Embora não fosse, tá? O Rousseau, por exemplo, ele não era contra a propriedade privada. Olha só que louco, ele está detonando a propriedade privada, mas ele não é contra a propriedade privada. Ele não diz que tem que acabar a propriedade privada, que as pessoas têm que deixar de ter coisas próprias, não é isso. Ele diz que na natureza, depois que a gente avança, a gente não tem como retroceder na nossa natureza. Então, isso aqui é um estágio que a gente já passou. O ser humano já esteve no estado natural, o ser humano já foi esse ser mais inocente, entre aspas, já foi esse ser mais tranquilo, mas isso passou, depois que surgiu a propriedade privada, depois que surgiram as leis, surgiram a sociedade civil, depois que essas coisas foram aparecendo, não tem mais como voltar atrás. Então agora o ser humano está condicionado a viver na sociedade como ele conhece, mas pode ser que a gente consiga melhorar essa sociedade para ter uma qualidade de vida um pouco maior, né? Então ele está preocupado sim em colocar na prática alguma mudança na sociedade, mas ele não acha que tem como voltar para esse estado natural. Até as pessoas criticavam ele, diziam, tu é louco, tu quer voltar para a selvageria, para viver sem posse, sem lei, sem cultura. O Rousseau dizia que não, a cultura era importante. Por mais que a cultura representasse a degradação da humanidade, ele não queria que jogasse fora toda a nossa cultura, mas sim que a gente usasse o que a gente já tem para melhorar as coisas, né? E não ficar nessa busca incansável de mais cultura, mais progresso, mais ciência, como se fosse chegar a algum lugar, quando na verdade isso só mostra como nós somos desiguais entre a gente, como a sociedade está corrompida. Enfim, por aí vai longe, né? Mas é basicamente isso a obra do Rousseau, essa obra que é tão importante, onde ele vai destruir a filosofia contratualista que existia até então, principalmente o Hobbes e o Locke, e depois ele vai formular a sua própria teoria contratualista, que ele detona o contrato social, né, esse contrato social firmado nas pessoas com a instituição, com a sociedade civil. Ao nascer, nós firmamos um contrato social, né, cedendo parte da nossa liberdade em troca ali dessa segurança, é isso que eles colocavam, né? O Rousseau vai detonar esse contrato social e depois ele vai formular o seu próprio contrato social sobre como realmente as coisas devem se portar entre indivíduo e governo, entre indivíduo e sociedade. Enfim, por aí vai longe. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de, se gostaram, claro, deixar um like aqui no vídeo, compartilhar
com os amiguinhos, né? Botar no grupo do WhatsApp ali, mandar para a vovó, para o vovô, para o netinho, para a netinha, para o empacotador do supermercado, para o cobrador de ônibus, para o seu chefe, enfim, manda para a galera aí.